Sim, ela voltou. Aquela que é a mais temida de todas as edições. Tá, talvez ela não seja a mais temida, mas é que eu quis pegar carona no meme. A saudade, essa palavra que só existe na língua portuguesa, mas que traduz muito bem um sentimento de falta. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. A saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa, derivando de unidade, solidão, desamparo e retiro, e significa aquele sentimento de melancolia por conta da falta de algo, de alguém, de um lugar, de uma situação, e também pode significar ali a ausência de experiências positivas que a gente já possa ter vivido em algum momento. Quantas músicas você conhece sobre saudade? E quantos poemas, poesias, literatura, dramaturgias, filmes, séries sobre o tema da saudade? E qual a sua experiência em relação à saudade? Aquelas que têm um retrogosto saboroso, de lembranças que são gostosas, prazerosas, mas também tem aquelas que têm um retrogosto meio esquisito, amargo, que amarra na boca, né? Porque são lembranças que a gente tá preso nelas, né? E a gente não consegue seguir em frente. Então eu quero ler para você um trecho aqui desse livro Vozes na Rua, do artista multiplataformas da Guito Rodrigues, que eu já fiz um review aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas esse livro ele vai contar a história do Arthur, que é um aspirante a fotógrafo, e naquele vídeo eu esmiuço, né, o arquétipo do Sênex, que é o velho sábio, e do Puer, que é o arquétipo da criança. Então eu trago toda essa visão sobre o livro, mas aqui eu quero falar sobre a saudade, porque lá naquele vídeo eu menciono esse texto. É um texto que eu julgo que é muito terapêutico, e esse texto eu conversei com algumas pessoas essa semana sobre ele. Eu sou ator, dramaturgo, mas eu também sou psicólogo junguiano, então eu sempre trago esses temas aqui para o canal. E o Daguito, ele escreve muito bem, e esse texto eu vou pedir licença aqui para ler, porque ele é fantástico, ele vai falar sobre essa questão da saudade de um outro ponto de vista, de como a gente pode repensar o próprio sentir saudade, essa palavrinha que só existe na língua portuguesa. Só a língua portuguesa tem a palavra saudade. Os poetas de plantão costumam cantar aos sete ventos, como se a saudade fosse dos sentimentos mais belos e nobres. Talvez devêssemos colocar nesse pedestal as lembranças, estas sim gostosas e bem-vindas. A saudade, na verdade, implica um sentimento de falta, de alguém ou de algo que se viveu lá atrás e que não mais podemos ter no presente. A saudade é uma algema que me prendeu e também meus pensamentos num momento que já tinha sido, numa lembrança que deveria ser apenas uma boa memória e não uma âncora que queria me levar ao fundo do poço. A saudade não enterra os mortos, a saudade não termina relacionamentos, a saudade não inicia novos caminhos, a saudade não muda de cidade, nem de escola ou de emprego, a saudade é abandono e solidão. A saudade parece linda e bela, mas é o que faz a gente viver de um passado que já foi e não é mais. Ela parece tão bonita em textos e poemas, tantos poetas sofreram por saudade, sofreram e se afundaram com esse peso no peito. Oh, como eu sofro de saudade, como choro no meu quarto, me descabelo tanto que me dói, como sou sofredor, como sinto falta. Eu não quero mais isso para a minha vida, o sofrimento dos poetas românticos. Quero as lembranças, guardá-las com carinho, mas quero esquecer a saudade. Não é desrespeito ao passado, aos mortos ou ex-namoradas. É a continuidade de um caminho que se dividiu. É a sequência da minha própria caminhada e, como me contou Lao Tse sobre o caminho de Santiago, caminhar é saber desapegar. Caminhar é jogar fora, é deixar para trás o que já foi, é saber seguir em frente sem aquilo que já não faz mais sentido. É abandonar o que seguiu um outro caminho. Se eles irão se cruzar lá na frente, isso pouco importa agora. É hora de olhar para a minha estrada. É hora de viver o presente de olho no futuro. Porque senão vou me prender naquilo que já foi e deixar de viver tudo aquilo que ainda é. E mais tarde vou ter saudade do que hoje é e naquele momento já não vai mais ser. E assim sofrerei este ciclo da saudade, nunca vivendo o presente e sempre agonizando pelo que já passou. Talvez não seja por acaso que só a língua portuguesa tem a palavra saudade.
Esse trecho não está falando sobre as lembranças boas, ele está falando sobre as lembranças daquilo que falta, né? Daquilo que não está mais presente na nossa vida. Por N motivos, a gente não tem situações ou pessoas que estão mais presentes na nossa vida, seja porque morreu, seja porque a gente mudou de cidade, seja porque a gente rompeu um relacionamento, seja porque a gente teve uma dissidência ali de um grupo, né? A gente acabou saindo desse grupo, mas enfim, ou então a gente mudou de cidade, mudou de casa e a gente sente falta daquele lugar, e a gente não conseguiu fazer a elaboração dessa perda ou dessa mudança que muitas vezes é repentina e brusca, né? E que nos toma de surpresa. Então, a gente tem que olhar para frente e entender que seguir em frente não significa necessariamente deixar tudo para trás. Muitas vezes tem situações mal paradas que a gente vai buscar lá atrás, né? Não reviver aquilo, mas dissolver aquele mal-estar, dissolver aquele conflito que ficou para trás. Ou então a gente, além da reconciliação, a gente pode buscar uma reparação de algo que foi mal feito, né? Que a gente fez de uma maneira ruim ou que a gente não fez, que a gente deixou incompleto. Então, muitas vezes a gente também busca seguir em frente dessa forma, de resgatar algo lá de trás para a gente poder remendar, costurar, fazer o que for possível, né, para reparar essa situação, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando sobre elaboração de perdas, não só de resolução de conflitos, né? Ele está principalmente falando ali, aliás, essencialmente, ele está falando de seguir em frente devido a coisas que nos faltam. Mas antes da gente falar sobre essa elaboração de como a gente elabora, né, como a gente lida com toda essa situação de perda, eu quero conhecer um pouquinho mais de você que está chegando agora, de você que já está aqui no canal. Conta pra mim, o que você gostaria de assistir aqui? Porque a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeos sobre esse tema, né? Então eu gostaria também de ouvir de você. Tá curtindo o vídeo? Tá gostando? O que você achou desse trecho que eu li do Daguito, né? Do livro Vozes na Rua? Como que bate pra você? O que você pensa sobre a saudade? O que você tem de experiência? Deixa aqui na caixa de comentários. A elaboração dessa saudade, dessa que a gente está vivenciando de uma maneira negativa, tem nome. É o luto. E o luto não é só quando a gente experimenta, né, essa situação onde alguém morre, onde algum bichinho nosso morre, mas também quando a gente se separa, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde algo material, inclusive, que a gente gosta muito. Então a gente vivencia esse sentimento de perda, de ausência. E isso mexe com a gente. E o luto, ele tem ali 5 fases, a gente pode dizer, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela acabou trazendo pra gente ali uma sistematização, elencando ali 5 estágios do luto, que começa com a negação, né? Nossa, isso não está acontecendo, né? Passa pela raiva, né? Que droga, por que isso está acontecendo comigo? Pela barganha, ou seja, se eu fizer tal coisa, será que eu consigo resolver? Né? Ou então me leva junto, por exemplo, às vezes em caso de morte também tá nesse lugar, me leva junto, ou queria que fosse eu e não você, né? E também tem ali a depressão, que é essa tristeza, essa melancolia, essa angústia relativa a essa perda, que nos leva, se a gente pensar numa linha, né, numa linha sequencial, que nos levaria então à aceitação. A aceitação não necessariamente é a gente ficar bem, né, mas sim a gente compreender todo esse processo, e aí a gente vai lidando com os sentimentos que emergem a cada momento. A depressão a gente pode entender como esse movimento de recolhimento, né, de retiro, já que a saudade também advém ali da palavra retiro, né, do latim. A gente pode pensar que esse movimento de depressão é uma espécie de retiro, onde a gente vai experimentar alguns sentimentos, onde a gente vai vivenciar e a gente vai aprender como que a gente funciona em situações de dor. O que acontece? Esse sofrimento todo ele vai despertar dentro da gente de N potencialidades positivas para a gente se adaptar a isso, para a gente superar. Só que nem sempre a gente consegue. Então, quando esse luto ele está demorando mais de 1 ano, a gente chama de luto patológico. Por quê? A gente não está dando conta, as coisas não acomodaram dentro da gente, a gente não está dando conta de lidar com aquilo. E o que acontece? Muitas vezes na nossa sociedade, hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, a gente evita
sentir coisas ruins e a gente não se prepara para essas coisas ruins. É como se a gente não se submetesse por conta de... Claro, ninguém quer evitar esse desprazer, mas às vezes esse desprazer é o que vai despertar dentro da gente algumas fortalezas. É como se fosse a gente entrar em contato com o vírus e criar resistência a esse vírus, de uma forma como uma vacina, ou até mesmo quando a gente pega esse vírus e a gente cria resistência a esse vírus. É como se fosse algo do nosso sistema imunológico. É duro falar? É, porque a gente não gosta de sensações ruins, né? Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo a alguns tipos de anestesia, sejam elas medicamentosas ou a gente desloca a gente transfere, né, para outras coisas, a gente busca outras coisas. A gente vai se apegar a um vício, por exemplo, né, só para a gente não lidar com aquele processo de desprazer. E o vício, por exemplo, ele ativa dentro da gente diversas questões, né, de prazer, porque o vício ele é altamente recompensador, só que nocivo, desculpa, bati no microfone, só que nocivo ao mesmo tempo. E a gente para e pensa, como que eu posso lidar com essa situação, já que não dá para evitar? Então a gente olha para o processo, né, das 5 fases do luto e a gente vê que não necessariamente eles são sequenciais, porque às vezes a gente está lá aceitando a situação, a gente está começando a compreender a situação, só que a gente ainda não tinha tido raiva. E a hora que essa raiva vem, ela explode. E aí você para e fala assim, nossa, mas agora depois de tanto tempo que veio a raiva? É, porque essa raiva ainda estava contida. Então para a gente elaborar todo esse sentimento, né, de luto, todo esse processo de luto, o ideal é que a gente entre em contato, inclusive com a raiva, mas às vezes a gente quer esconder essa raiva, a gente quer sufocar, porque ter raiva não é socialmente aceito, né? Não, na maioria das vezes não é socialmente aceito. Então a gente faz o quê? Coloca a sujeira para debaixo do tapete, só que uma hora a conta chega. Aí a gente tem sonho, a gente tem adoecimento. E como é que a gente lida com todas essas sensações? Claro que a gente não vai dar vazão para a raiva do jeito que às vezes ela vem, né? De quebrar coisas ou prejudicar ou fazer alguma coisa muito intensa. Mas também é uma oportunidade de entender como a gente funciona. Esse é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é só ligado, por exemplo, a figuras de luz, né? Só questões maravilhosas, só aquele momento onde eu faço a minha meditação, onde eu reflito sobre mim, olha, eu faço isso, eu gosto daquilo, tal. Não, o autoconhecimento também é lidar com esses aspectos sombrios, porque se a gente não lida com os aspectos sombrios, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a sombra, dentro da perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, se a gente não lida com a sombra, ela passa uma rasteira na gente, porque a sombra, ela é inconsciente. E o que é inconsciente? Aquilo que a gente não sabe. E quando a gente não conhece, o lance acontece. A sombra vem e passa a rasteira na gente. E o que a gente percebe pela psicologia é que o luto começa a ser elaborado quando a dor dá lugar às lembranças boas, quando a gente não fica mais remoendo tanto ou acessando tanto essa memória da perda em si e acaba se abrindo inclusive para outras possibilidades. Parece que as coisas vão se encaixando, é porque a gente falou sobre, porque a gente pensou sobre, porque a gente colocou para fora os sentimentos todos, sejam eles de tristeza, sejam eles de raiva, de barganha, inclusive também, né, dessa negociação, que é o estágio de barganha. Então a gente começa a trazer para a luz da consciência diversos sentimentos que são sombrios, né, que são às vezes negativos demais e que nos prejudicam de alguma forma, ou até mesmo que a gente aprende a lidar com a questão da frustração, da impotência, né? Olha quantas coisas a gente está ali lidando e como é difícil lidar com tudo isso, né? A gente vai nessa jornada de autoconhecimento pelo caminho que é da dor, que não é o caminho do amor. Nossa, como é que eu lido com a frustração? Muitas vezes eu não consigo me preparar para isso previamente, eu só vou conseguir lidar com isso a hora que eu estou vivenciando aquela situação. É difícil, não é? É muito difícil. Então, assim, eu quero compartilhar com você 3 músicas que eu pensei para a gente falar sobre o assunto. Então, eu vou deixar aqui para você, para depois, a hora que terminar o vídeo, você assiste os outros vídeos que você tiver interesse aqui no canal também, mas depois coloca essas músicas lá quando você estiver fazendo alguma outra coisa, no momento de introspecção. São 3 músicas que eu acho bem interessantes para a gente refletir sobre,
né? Então a gente tem Chega de Saudade, que está na voz do João Gilberto, do Tom Jobim, Daniela Mercury, vários cantores, né, e cantoras acabam interpretando essa música Chega de Saudade, e também a Chama de Saudade da Maria Rita. Eu adoro essa cantora, eu adoro essa música. E também, quando eu estava pensando sobre o roteiro do vídeo, eu lembrei de uma música que chama Coração do Agreste, da Fafá de Belém, que vai falar da saudade de um lugar. Fiz de uma saudade a felicidade para voltar aqui. Né? Tá falando da pessoa que saiu do Agreste e que depois volta de tempos em tempos. É uma música linda, estava presente na trilha da novela Tieta, lá de 1989, com a Beth Faria. Uma das minhas novelas preferidas, ela tá no meu top 3 de novelas favoritas. Sim, eu sou noveleiro também, né? E é isso. Bati de novo no microfone, sempre batendo nesse microfone. Todo vídeo eu tenho batido nesse microfone. O negócio vermelho deste tamanho assim, eu esbarro toda hora como se eu não estivesse vendo, mas eu tô vendo. Mas é que eu sou desastrado, né? Enfim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, e deixa aqui nos comentários quais músicas você conhece sobre saudade. Vamos trocar figurinha, vamos conversar de pertinho. Aqui na descrição do vídeo também tem o link das minhas redes sociais. Me segue lá e lá a gente conversa também muito de pertinho, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!